Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que você esteja bem e amando a Jesus mais do que nunca. Bom, hoje nós vamos para mais um tempo do nosso estudo no livro de Abacuque. Hoje nós vamos entrar nos versículos de 12 a 17, tá bom? Lembrando do nosso tema, confiando em Deus em tempos difíceis, o nosso versículo-chave é Abacuque 2:4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, eu quero que você leia junto comigo o texto de Abacuque, capítulo 1, versículos do 12 ao 17. Então, acompanhe comigo aí na sua Bíblia e vamos ler. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu Santo? Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Aqui então nós temos vamos dizer assim, a resposta do profeta para com a resposta que Deus deu a ele. Abacuque estava pedindo por justiça, estava clamando por ajuda, por salvação. Deus, por sua vez, dá resposta para o profeta e talvez essa resposta não tenha sido muito agradável ao profeta. Então o profeta mais uma vez se coloca diante de Deus, perguntando, questionando a ele a forma como ele irá agir para com Judá. Antigamente não, alguns versículos atrás, o profeta estava aflito pelo silêncio de Deus. Ele não escuta a voz de Deus, ele não escuta a respostas de Deus, ele não vê ações de Deus para com o povo que estava em declínio moral, declínio espiritual, estava de costas para Deus. Agora, ele se encontra mais angustiado do que nunca por causa da resposta de Deus à sua oração. O drama aqui do profeta não era a realidade da disciplina, não era a disciplina em si, mas como Deus iria disciplinar o povo, o método que Deus iria usar para disciplinar o povo. E agora, nesse beco sem saída, o que fazer? O que se faz quando tu olha para trás, tu olha para frente, olha para um lado, olha para o outro e não vê saída? Assim como Jeremias, Abacuque, ele lembra de quem é Deus. Ele traz à memória o que pode dar esperança a ele. No versículo 12, nós vemos o profeta começar a se lembrar de quem é o Deus que ele serve. Assim como Jeremias, lá no seu livro de Lamentações, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Abacuque, aqui neste momento, no versículo 12, ele lembra de quem é Deus. E eu quero acreditar que daqui em diante há uma transformação, começa uma transformação de perspectiva. Abacuque, então, ele sabe quem é o Deus que ele serve, sabe que este Deus é fiel às suas promessas e, portanto, ele pode afirmar confiadamente: nós não morreremos. E dos versículos 12 a 13, eu quero ver com vocês a majestade de Deus. É disso que o profeta lembra, a majestade de Deus. Quem é Deus?
os atributos de Deus, as características que Deus manifesta para o seu povo. Aqui Abacuque ele vai lembrar dessas características que trazem consolo, que trazem confiança, que trazem esperança. O conhecimento de Deus, na maioria das vezes, para os cristãos, é o melhor remédio contra o desespero. Não é à toa que Paulo fala no seu livro lá em Filipenses, o livro que ele escreve para os irmãos de Filipos, capítulo 4, ele diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Pelo contrário, vocês precisam se colocar diante de Deus e falar para Ele das suas necessidades. Vocês precisam colocar diante dele os seus pedidos com orações, os seus clamores com ações de graças. E o que é se colocar diante de Deus, pedindo ou falando das nossas necessidades? É reconhecer que Ele é o grande Deus, é reconhecer que só Ele pode suprir as nossas necessidades. Ele é o remédio para o nosso problema. Colocar diante dele as nossas necessidades em oração quer dizer reconhecê-lo como aquele que irá suprir as nossas necessidades. É o remédio para o nosso desespero, é o remédio para os nossos dramas da nossa vida. Abacuque está cercado de problemas, tanto internos, por causa da sua nação, como externos, por causa da invasão que está chegando. Ele está, vamos dizer assim, quebrantado, esmagado pelos pecados do povo e pela invasão que está vindo pelas mãos dos caldeus. Mas o que lhe traz esperança, o que ele lembra para consolar o seu coração e para começar a amenizar esse quebrantamento, é o que ele sabe de Deus. É lembrar quem é o Deus que ele está servindo. E aqui nós podemos fazer uma aplicação logo de início. Temos as aplicações lá no final do estudo, mas podemos fazer esta aplicação aqui inicialmente. Todas as vezes que nos encontramos em desespero, todas as vezes que nos encontramos em um drama onde nós não conseguimos ver saída, lembre-se, Deus está dirigindo todas as coisas. É Ele quem faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, para a sua glória e para o bem da sua igreja. Ele quer que nós aprendamos a viver, a conviver dentro dos nossos dramas, dentro dos problemas, e reconhecendo Ele como Senhor, como o grande Deus, como o Criador dos céus e da terra, como aquele que é suficiente para suprir as nossas necessidades. Então lembre disso. Se você está passando por dificuldades, problemas estão cercando você, lembre-se de que Deus é a solução. Deus é o remédio para as nossas tribulações. Isso faz nos lembrar do que Daniel escreveu no seu livro, no capítulo 11, versículo 32. Ele diz, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Veja, o conhecimento que temos de Deus, ou que o povo tem do seu Deus, o Criador, Javé, o Deus dos deuses, esse conhecimento habilita-os para ser mais forte, para ser ativo, e é o que nós estamos vendo aqui no versículo 12 de Abacuque. Abacuque, então, começa a lembrar do Senhor, e na sua oração, mais do que em qualquer outro momento, vemos que ele se volta à majestade de Deus. Ele olha para o Senhor e começa a ver que o seu Senhor é o Senhor grande, poderoso, soberano, majestoso. Aquele que detém todo o poder nas suas mãos. É exatamente isso que o profeta está fazendo. E nós vamos analisar um pouco melhor os versículos que se seguem dentro na sua oração.
Versículo 12, ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, Deus meu, ou meu Deus, o meu santo, nós não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 12, Deus é eterno. O Deus de Israel, ele existe desde sempre. Ele não foi criado, até porque ele é o criador de todas as coisas. Ele não foi produzido, ele não foi imaginado pela mente humana. É ele quem dirige a história, é ele quem faz todas as coisas girarem, é ele quem faz todas as coisas acontecerem, é ele quem está no volante do mundo. Ele é soberano. Tudo pode mudar, tudo pode acontecer, mas ele não muda. A sua palavra é eterna, ele é eterno. Ele jamais passará, assim como a sua palavra não passará. A aliança que ele fez com o seu povo não será quebrada. Ele é fiel. Por isso, Abacuque pode afirmar confiadamente: nós não morreremos. Porque o Deus a quem sirvo é fiel às suas promessas, é fiel à sua aliança, é eterno, é santo, é a nossa rocha, onde os nossos pés estão bem seguros. Deus é autoexistente. A palavra no versículo 12, usada aqui, Deus, é Yahvé. Aquele que se revelou a Moisés e se apresentou como eu sou o que sou. O nosso Deus é eterno. Deus de Abacuque é um Deus eterno, é o eu sou. O nome eu sou, lembre, significa eu sou absoluto. Eu sou autoexistente, não há ninguém além de mim. Isso é fantástico porque nos lembra que o Deus a quem servimos, o Deus que nós colocamos as nossas vidas nas mãos dele, é o Deus eterno, que é desde sempre. É ele quem fez todas as coisas. É ele quem produziu todas as coisas. É ele quem traz o que acontece na nossa vida e no mundo. O que mais os versículos 12 e 13 nos mostram? Nos mostram que Deus é santo. Deus não é apenas eterno quanto ao tempo, ele está fora do nosso tempo, e ele também não é apenas autoexistente quanto ao seu ser, mas ele também é santo quanto ao seu caráter. Ele é totalmente puro, isento de pecado, nele não existe trevas, não existe nenhuma escuridão, ele é luz. Nele não existe nada de ruindade, de pecado, de iniquidade. Abacuque descreve ele como sendo puro de olhos, que não pode contemplar o mal. E isso nos leva a continuar, isso na verdade nos leva para os versículos de 13b até o versículo 15, que o profeta vai nos mostrar alguns questionamentos quanto a este caráter de Deus. Bom, Deus, ele é puro de olhos, que não pode ver a iniquidade. Então, como nós podemos relacionar essas características de Deus com o problema do mal? A gente vai ver, então, a partir do versículo 13b até o 15, a fragilidade do povo, e também nós vamos ver o problema do mal, aqui a partir do versículo 13b até o 15. Aqui nesses próximos versículos, 13b ao 15, nós vamos encontrar muitas afirmações e muitas interrogações do profeta Abacuque acerca da pureza de Deus, acerca dos seus atributos, concernente à maldade. A maldade que está por vir, a maldade como os caldeus irão atacar o povo de Judá. Esses questionamentos são questionamentos como, por exemplo, como conciliar a santidade de Deus com o uso que ele vai fazer dos perversos, dos caldeus, ou como o Deus santo
pode aceitar o mal prevalecendo no povo de Judá, ou que vai prevalecer por muito tempo contra o povo de Deus? Nós podemos fazer as mesmas perguntas. Como é que nós podemos conciliar a santidade de Deus com a maldade dos perversos que ainda existem? Como nós podemos conciliar o Deus Santo com a maldade que vem prevalecendo no mundo? Veja, como aceitar a injustiça que sempre vem com toda a rapidez e acaba muitas vezes devastando a nação, devastando as pessoas, oprimindo cada um de nós. Como é que a gente pode conciliar o amor de Deus e a entrega do povo da aliança nas mãos dos caldeus? Esses são questionamentos que Abacuque faz para o Senhor. São questionamentos que vêm, né, que emergem da cabeça do profeta diante dos atributos de Deus e diante do que está por vir e do que está acontecendo também com o povo. Veja, versículo 13b até o 15 diz: por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Veja, nesta pergunta e nesta afirmação de Abacuque, nós temos a ideia de que o povo de Judá, por mais que estivesse fazendo coisas más, estivesse agindo de uma maneira que desagradasse a Deus, ainda assim ele era mais justo do que os caldeus. Na mente de Abacuque, por Judá ser a nação de Deus, o povo da aliança, o povo descendente de Abraão, ainda assim eles eram mais justos do que o povo caldeu. Então, como Deus pode tolerar isso? O versículo continua: porque fazes os homens como peixes do mar, como répteis que não tem quem os governe. Veja, ele compara o homem ou o povo de Judá com animais frágeis, como o peixe, que é facilmente fisgado pelos anzóis ou pela rede, e os répteis aqui. Nós podemos pensar no lagarto, podemos pensar em outro réptil que seja fácil de pegar, de capturar, que é muito fácil seu predador natural arrebatá-lo, sem que ele tenha a menor chance de se defender. Veja, a fragilidade do povo aqui sendo comparada com a fragilidade de animais indefesos. O texto continua dizendo: a todos levanta o inimigo, ou seja, este inimigo, os caldeus, levanta como um anzol, ou com um anzol, como se fosse um pescador. Pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso se alegra e se regozija. Como conciliar, então? Como pensar em um Deus soberano, bondoso, amoroso, mas que deixa, muitas vezes, coisas ruins acontecerem com o seu povo? Nós podemos fazer essas mesmas perguntas hoje. Podemos tornar mais atual essas nossas perguntas. Por que a Covid-19 levou muitos irmãos para a glória? Por que muitos irmãos nossos se encontram hospitalizados por causa do câncer? Por que muitos irmãos nossos que estão pelo mundo afora são perseguidos por homens perversos, que fazem coisas ruins, que caçam, que perseguem eles até a morte? Como conciliar? Como pensar? Como harmonizar essas coisas? Nós podemos ver também, e eu gostaria de mostrar, alguns eventos que a Bíblia nos mostra onde o mal prevalece num certo sentido. É que nós poderíamos perguntar: onde é que está Deus? Por que isso está acontecendo com o povo de Deus? Por que Deus não age? Por que Deus não os livra? E eu gostaria de mostrar alguns textos bíblicos para vocês, mostrando como nós podemos pensar
no problema, no mal e na aparente demora de Deus em agir em prol do povo. O profeta, antes disso, o profeta aqui nesses versículos, ele se queixa que o povo está reduzido a condições, como eu falei, desses animais indefesos, como peixes e répteis. Eles não têm quem os governe, não tem quem possa dirigi-los, guiá-los. Eles estão desamparados, estão aflitos, porque não tem quem possa guiar, estão indefesos, porque não tem guia. Não tinham nenhuma chance de se livrarem dos pescadores. No caso aqui, na comparação que o texto nos traz dos pescadores, os caçadores que são os caldeus. Como é que essas perguntas podem ser respondidas? E aqui nós vamos então para ver alguns eventos na história, pelo menos alguns, que nós podemos perguntar: onde é que estava Deus? Podemos fazer como o profeta: por que deixas isso acontecer se o Senhor é tão majestoso, tão magnífico, tão santo, tão puro? Eu queria mostrar inicialmente para vocês o povo de Israel, quando foi para o Egito. Lembre que em Gênesis capítulo 15, versículo 13, nós temos ali Deus firmando a sua aliança com Abraão. E na aliança, no argumento ou no discurso de Deus, ele diz o seguinte: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Quando nós andamos na história e chegamos em Êxodo, nós vemos que o povo de Israel estava debaixo de dura cerviz. Eles estavam sendo escravizados pelo povo egípcio. E a pergunta que surge é: por quê? Por que lá em Gênesis Deus havia dito para Abraão: o teu povo, a tua posteridade, vai ser escrava durante 400 anos? O povo nem existia ainda. A nação Israel não existia ainda. Então, qual o motivo? Por que o povo seria escravo e foi escravo durante 400 anos no Egito? Por quê? Qual a resposta? Por que Deus deixou? Como é que nós podemos conciliar as promessas, a fidelidade, a santidade de Deus para com o seu povo e ele deixar com que o seu povo seja escravizado durante 4 séculos? Podemos pensar também em Jó. Jó era um homem temente a Deus, correto. Ele era um homem íntegro, que se afastava do mal. Por que será que Deus deixou com que Satanás afligisse este homem a tal ponto? Jó, capítulo 1, versículo 12 diz: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendes a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. E nós sabemos o que acontece a seguir. Jó perde os seus rebanhos, Jó perde os seus filhos, seus 10 filhos, Jó perde a sua saúde, Jó perde tudo o que tem. E a mulher dele ainda vai e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Seria natural na mente, era natural na mente da esposa de Jó, que ele amaldiçoasse o Deus que ele servia, porque estava deixando com que ele padecesse grandes males. Nós temos o nosso amado Jesus, quando foi crucificado na cruz. E aquele episódio onde ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46 nos relata, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o próprio Deus, o próprio Pai, desamparou seu filho na cruz? Nós podemos olhar para a história da igreja e ver o início da expansão, o crescimento da igreja primitiva.
Atos 8, 1 e 3 nos relata a primeira grande perseguição à igreja. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre eles. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Veja, todos esses males assolando homens de Deus, a nação de Deus. E onde é que estava Deus nesses momentos? Assim como o profeta pode relatar ou pode perguntar: por que deixas o perverso subjugar o mais justo do que ele? Meus irmãos, eu quero acreditar que para tudo há um propósito. Nós sabemos disso. Os propósitos que estão por detrás das ações de Deus são propósitos para glorificar ao seu próprio nome e para o bem do seu povo, da sua nação, da sua igreja. Eu acredito que o propósito de todos os males, todas as assolações que acometem a nação, o povo de Deus, são para que o povo de Deus cresça, confie mais no Deus que tem, olhe mais para a grandeza do seu Deus. Assim como Abacuque, nós podemos ficar perplexos com a quantidade de maldades que nos cerca. Abacuque, ele está atônito, está perplexo porque o inimigo não apenas prevalece sobre Judá, implacavelmente, mas também ele fala de como os caldeus se comportam diante dessa conquista, de como eles não olham para Deus e adoram seus próprios deuses. Parece que tudo isso está diante de Deus, mas Deus não está, vamos dizer assim, com vontade de agir. Eu acredito, meus irmãos, que tudo isso, como eu disse, a maldade, a tribulação, as perseguições, o que o povo de Deus estava passando naquela época, todas essas coisas estavam servindo para levá-los para mais perto de Deus. Elas servem para nos levar para mais perto de Deus, para que engrandecemos a glória de Jesus. Como nós vimos nosso primeiro tópico, essas coisas nos fazem voltar para ver a majestade de Deus, para ver a majestade do nosso Criador, do nosso grande Deus e Salvador. Às vezes Deus usa essas coisas más para nos aproximar mais dele. Como eu disse na primeira parte do começo do nosso estudo lá, o mal, ele é usado por Deus como seu agente, como sua ferramenta, para levar o povo de Deus a confiar e a colocar a sua fé no devido lugar, que é em Deus. Os caldeus aqui, além de se regozijarem, festejarem por conquistar aquelas nações, eles também cultuavam o seu próprio poder, o seu poderio bélico, o seu poderio militar. E eles levantavam altares para adorar os seus próprios deuses, deuses da guerra. E isso nos leva para os versículos 16 e 17, que nos mostra a idolatria e a arrogância dos caldeus. Os versículos 16 e 17 dizem o seguinte: por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção
e tem gordura a sua comida? Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Abacuque olha para o comportamento pagão dos caldeus e pergunta a Deus até quando isso irá acontecer. A referência aqui nos versículos dos sacrifícios que os caldeus faziam à sua rede e a queima de incenso à sua varredoura, talvez signifique que eles prestavam cultos às suas armas militares, certo? Às suas ferramentas de conquista, ou aos seus deuses da guerra, como, por exemplo, tinha Marduk, tinha Haddad e Istar. Eram alguns deuses que eles cultuavam, deuses da guerra. Era esta idolatria dos pagãos ou dos caldeus que Abacuque aqui ele se revolta. Ele se coloca em oposição contra este culto que os pagãos estão oferecendo aos seus deuses. E esse culto é contra Deus. É a favor dos seus deuses, mas é contra Deus. E isso perturba o profeta. Isso deixa o profeta perplexo com a falta de percepção dos caldeus de que existe um Deus supremo que está entregando Judá nas mãos deles, mas eles não estão nem aí para esse Deus, nem querem saber quem é esse Deus. Eles cultuam o seu Deus, achando que este Deus está dando a vitória para eles. O versículo 17, ele termina nos preparando para o capítulo 2, para nós entrarmos no capítulo 2 do livro. O livro, o primeiro capítulo aqui, o que estamos vendo, ele termina com uma pergunta. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Senhor, eles vão continuar aí matando o povo sem piedade, vão continuar conquistando aí os povos, as nações, impetuosamente. Até quando? E essa pergunta vai ser respondida em breve. Nos próximos estudos vamos ver a resposta de Deus para essa pergunta. Antes de terminarmos, vamos para nossas aplicações. Vamos ver como é que o texto pode ser usado ao nosso favor, prático, em nosso favor de uma maneira prática. Tá bom? Aqui vem a primeira aplicação. Quando os dramas da nossa vida, as tribulações, as lutas, parecem sem sentido para nós, e por parecer sem sentido, nós vamos perguntar: por que isso está acontecendo logo comigo, logo conosco, com a nossa nação, com a minha família? Nós devemos parar e pensar, e meditar, ruminar, e lembrar de Deus. Lembrar de quem Deus é, de quem nós temos conforto, aonde nós temos conforto. Devemos olhar para o Senhor, devemos olhar para quem Ele é, para os seus decretos, para as suas promessas, para as suas obras, para os seus milagres, para o que Ele fez na minha vida, na sua vida, e através destas coisas, trazer esperança para nós. Sermos invadidos pelo consolo que Deus pode nos trazer somente por quem Ele é. E já é muita coisa. Coisa que nós não podemos nem imaginar. Concorda? Então lembre de Deus. Lembre do que Ele fez por você. Lembre das promessas que Ele fez para você. Se agarre nelas, como se você estivesse no meio do mar, do oceano, você estivesse se afogando e a alguns metros tem um bote que pode salvar a sua vida, e você nada com todas as suas forças e se agarra nesse bote de tal maneira que você não desprende mais dele, porque aquele bote é a única coisa que pode lhe dar vida. Se agarre nas promessas de Deus como você se agarrasse nesse bote.
Segunda aplicação. As ações de Deus sempre têm um propósito. Sempre. Isso deve permear os seus pensamentos. Isso aqui está acontecendo para um propósito. Isso aqui está acontecendo porque Deus quer mostrar alguma coisa para mim. Há um propósito por detrás disso. Romanos 8, 28 e 29 nos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, para que eles sejam conformados ou sejam pareçam mais com Jesus. O propósito de Deus não é destruir o povo da aliança aqui em Abacuque. Não é destruir Israel, mas é restaurá-lo. Restaurá-lo. Nós podemos olhar para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, e olhar para as coisas ruins que acontecem conosco, inclusive nessa época onde nós estamos vivendo, e lembrar de que Paulo nos lembra que nós não fomos destinados à ira, mas para a salvação. Então as coisas que acontecem ao nosso redor, que são ruins, não são para nos destruir, são para nos fazer crescer. Aprendamos a confiar plenamente em Deus e descansar nele. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, no seu tempo, da sua maneira, para o bem da sua igreja e para o louvor da sua própria glória. Todas as coisas vão convergir para a glória de Jesus e para o nosso bem. Lembre disso. Seja o Covid-19, seja a crise política, seja a crise social, seja uma doença, seja a perda de um ente querido, todas essas coisas estão servindo para um propósito maior, que é a glória de Deus e o bem da sua igreja. E lembre, a igreja somos nós. Em outras palavras, o propósito de Deus com todas essas coisas é a sua glória e o nosso bem. Amém? Que sejamos consolados por essas verdades. Então continue vivendo a sua vida, continue amando seu esposo, amando a sua esposa, servindo a sua igreja com alegria, servindo os seus irmãos, mesmo que limitado. Continue se aproximando de Jesus, amando Jesus, continue amando o próximo, continue fazendo as suas atividades normais. As coisas estão ruins ao seu redor, não dê bola para elas. Continue vivendo a sua vida da melhor forma possível, agradando ao Senhor, trazendo glória ao nome dEle, amando os seus irmãos, para que no final, tudo isso redunde em glória ao nosso Salvador. Amém? Todos nós sejamos edificados, consolados e restaurados por esta palavra. Grande abraço.